Então, vamos imaginar assim que eu estou lendo o catecismo. Aí eu já vi à esquerda, ou à direita, né, depende da configuração da página, esse número bem grande, 1214. Então, eu sei que é um parágrafo, esse parágrafo que eu vou ler sobre o batismo, o nome do batismo, é o 1214. Eu quero que o meu colega lá, numa outra parte do país, leia essa mesma parte. Eu não vou falar para ele a página, né? Não preciso falar a página, mas falo para ele o número. Olha, dá uma olhadinha aí no 1214. Então, eu quero que o meu colega lá do outro lado do país leia essa mesma passagem, porque a gente vai olhar junto e vai discutir um determinado assunto. Ó, dá uma lida aí no 1214, fazendo favor. Então, eu estou lendo lá, chama-se Baptismo. Eu peguei o texto do site do Vaticano, ele coloca no português de Portugal, né? Então, chama-se batismo por causa do rito central com que se realiza. Então, qual que é o rito central do batismo? Batizar significa mergulhar, imergir. Então, batizar quer dizer jogar na água. Tem entre parênteses o texto grego, baptizeis, em grego. A imersão na água simboliza a sepultura do catecúmeno na morte de Cristo, de onde sai pela ressurreição com ele como nova criatura. Entre parênteses, 2 Coríntios 5. Olha só que interessante. Eu olhando esse próprio texto, eu vou aprender algumas coisas. Quando eu vou ler um texto, tudo que tiver em parêntese, ignora na primeira vez, senão confunde. Parêntese é um tropeço, né? Então, vai direto, depois você volta o que tem no parêntese. Então, chama-se batismo por causa do rito central com que se realiza. Batizar significa mergulhar, imergir. Então, já entendi. Batismo quer dizer jogar alguém dentro da água. Aí continua. A imersão na água simboliza a sepultura do catecúmeno na morte de Cristo. Quer dizer, aquela criança entrando na água é como também Jesus que entrou na sepultura. E assim como Jesus sai do sepulcro ressuscitado, essa criança sai da água como nova criatura. É uma primeira ideia. Agora, vamos imaginar que eu quero aprofundar mais algumas coisas. Então, eu encontro, por exemplo, entre parênteses, a própria palavra em grego. Olha que legal, agora eu já fico mais chique. Já aprendi uma palavra em grego que batizar é mergulhar. Quero falar que eu vou mergulhar numa piscina, eu falo que eu vou baptizar, e aí eu tenho que encontrar aí as formas verbais para poder combinar e descobrir como é piscina em grego. Beleza? Tranquilo. Então, já aprofundei isso. Aí eu vou olhar aqui do lado do ele, tá um número aí do lado, 143. E isso é uma nota de rodapé, para quem tem a versão escrita, né, impressa do catecismo. Aí eu vou olhar lá naquela nota de rodapé. E ela está me dizendo assim, CF. Então, CF, agora a gente vai entrar na quaresma, né? A gente vai falar muito de campanha da fraternidade, mas esse CF aqui não é campanha da fraternidade, é confira ou conferir. E vai dizer Romanos 6, 3 a 4, Colossenses 2,12. O que isso está dizendo? Ó, dá uma lida lá em Romanos, não vai estar igualzinho, está lá na Bíblia, mas está baseado nisso. Então, quando tem o confira, está dizendo que tem ali o texto reinterpretado, o texto sintetizado. Se, por exemplo, eu olhasse de outra forma, como eu coloquei na observação, se não tem o CF, é quase como se me dissesse que eu tenho uma citação literal, uma citação direta. Tal e qual está lá, você está encontrando aqui. Quando eu coloco CF, eu estou dizendo, confira, dá uma olhada, isso vai te mostrar alguma coisa semelhante a essa ideia. Tá? Veja, para quem não está acostumado, eu estou chovendo no molhado. Para quem ainda não teve a oportunidade de olhar esses detalhes, então eu estou dando aí uma ajuda para conhecer um pouco mais e estudar por conta o catecismo. Além disso, o que é legal quando você olha nas notas de rodapé? Você pode encontrar a referência de alguns textos de grandes santos da igreja que você vai encontrar na internet. Então, eu sei que tem gente que tem assim, nossa, um monte de coisa na internet que não é bom, né? Entra lá no Google, procura, né? Santo Agostinho, tratado sobre o livre-arbítrio.
Se você encontrar um texto lá, aquilo pode te dar um entendimento. Então, por que eu pensei nesses elementos? Para aquele catequista que quer andar um pouco mais ao longo dessas 12 semanas que a gente vai estar junto. Então, talvez você pode fazer algumas leituras e encontrar elementos preciosos. Ou, se você não quiser, faça a leitura apenas daquele texto lá que for indicado, daquilo que você achar que é mais relevante. Vamos olhar uma outra coisa? Vocês não estão curiosos? E esse 628 aí debaixo do 1214, o que eu faço com ele? O que é esse número? Então, esse número indica que, no parágrafo 628, tem uma informação sobre batismo que pode completar, aprofundar o nosso entendimento. Aí, vocês vão ter que aprender uma coisa. Quando eu faço uma leitura, eu tenho que ter um foco. Então, eu vou fazer a leitura agora, eu tenho 15 minutos para ler. Então, eu quero ler esse texto, entendê-lo melhor, fazer alguma anotação dele, conversar sobre ele, maravilha. Mas eu queria desenvolver um pouco mais esse texto. Então, eu vou precisar de mais tempo e vou dar uma olhada em alguma outra coisa. Então, esse número 628, ele pode me acrescentar alguma informação interessante. Agora, quando chegar lá no 628, vai ter outros números do lado dele. Então, se você não sabe por que você está lendo, você começa a pular daqui, pular dali no catecismo, quando vê, já cochilou do lado do catecismo, porque não sabia mais onde estava indo. Então, faça uma leitura com foco, tenta observar e sempre se perguntar, o que eu estou querendo encontrar? Qual é a informação que eu preciso? É um aprofundamento que eu quero fazer? Eu estou conferindo apenas alguma informação? Então, esses números aí podem te ajudar. O 143, ele é uma nota de rodapé, ele está dizendo para a gente de onde essa informação foi tirada. Se eu quiser conferir o que eu vou encontrar lá. Os números laterais, o grandão é o número do parágrafo, o menor é uma outra referência semelhante que eu vou encontrar no próprio catecismo, como a gente vê agora no próximo slide.